Bem-vindos a mais um capítulo da série Divindades Taoístas. A força espiritual que acontece ao nosso redor e dentro de cada um de nós, que podem ser ativadas, percebidas, sentidas e aproveitadas com consciência cada energia dentro da nossa história. Essa imagem que você viu no início, que representa um céu azul, essa força é a força da divindade de hoje. Os antigos taoístas de muitos séculos, observando a natureza, observando a naturalidade, contemplavam o céu. E ao contemplar o céu, eles percebiam as cores, que no caso tinham várias matizes da cor azul, além do formato de cada nuvem, onde até hoje é muito comum que a gente observe, olha, aquela nuvem tem o formato de um cão, aquela de um camelo. Os antigos taoístas faziam isso também. Eles observavam cada uma, sendo a diferença é que eles anotavam. Eles faziam todas as anotações, cada desenho, e via um padrão. O que se repetia, e cada dia, com cada padrão, o que acontecia naquele dia. Então, ao ter um formato de uma nuvem no céu, eles observavam o acontecimento. E caso aquele acontecimento se repetisse depois de algum tempo, eles observavam se aquele mesmo formato da nuvem estava lá. Isso é o que eles chamavam de escrita do céu. Então, a força espiritual, pelo menos na visão taoísta, ela acontece quando a pessoa contempla o céu, observa, compreende todo o movimento, toda a imagem, todo o desenho que ela se manifesta, e com isso, o que acontece na sua história? Eles começaram a fazer ao contrário. Cada vez que aquela nuvem se manifestava naquela forma, provavelmente a energia começava a aparecer. E essa força eles deram o nome de flor azul. Flor azul por causa da cor azul do céu, ele também vem com uma tradução também chamado verdejante florir, porque toda vez que a força do céu azul fica bem intensa, a luminosidade dela, as flores começam a brilhar mais, é a luz do sol batendo diretamente nas folhas, nas flores, nos frutos. Então parece que tudo foi invernizado, parece que tem toda uma energia abundante. E essa energia é chamada de verdejante florir ou também de flor azul. A tradução é a mesma e, normalmente, dentro da tradição, os taoístas praticam como flor azul. Então, flor azul representa todas as luzes que aparecem nesse céu brilhante. Então, toda vez que você tiver um céu aberto, um céu azul, essa força é a força da flor azul. E você vai observar todas as luzes que acontecem, se o sol fica por trás de uma nuvem, se essa nuvem refletindo a luz do sol, que formato ela faz, e às vezes até a sombra que ela provoca na Terra. Essa força vem das luzes, essa força vem do formato das nuvens e também tudo que vem do céu. Essa força. Por isso, existe uma frase que quando a gente trabalha a nossa transformação, já que o céu muda a cada momento, isso representa a mutação do céu, você pode observar duas coisas. Uma energia que muda constantemente, como o movimento do céu, e uma energia que não muda, que é o padrão do céu. Então, ela tem duas coisas. Ela é imprevisível, porque sempre vai mudar e você não sabe como vai aparecer, e ao mesmo tempo ela é mecânica. Então, a força do céu é uma força imprevisível e mecânica. O lado mecânico, junto do lado imprevisível ou mutável, representa uma seguinte frase: nenhuma flor ela se repete, mas toda vez nós temos uma primavera. A primavera é o padrão, é o mecânico. A qualidade, o formato e a duração das flores, esse é o imprevisível. Então, só repetindo, todas as flores se transformam, mas nós temos sempre uma primavera. Essa força é a junção do lado mutável com o lado padrão ou mecânico do céu. Então, os antigos, eles juntavam esses dois e observavam a energia, o que estava acontecendo, a força ou a manifestação de cada energia. Com isso, você observava um toque da natureza, apenas um toque, ela pode transformar uma história, ela pode transformar o ambiente, ela pode transformar o mundo. Então, toda vez que você segue um caminho em que você coloca a força da energia ou da natureza naquele local,
aquele local, pelo fato de ter energia, modifica o seu ambiente. Por exemplo, quando a gente coloca flores, quando a gente coloca uma vegetação, quando a gente cuida de um jardim, quando a gente trabalha a energia da natureza, repetindo ou reproduzindo isso dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, ao redor de onde a gente estiver. Essa força é a força da natureza. E toda vez que tem um toque da natureza, ela pode modificar as coisas. Agora, se você pegar esse mesmo raciocínio e ao invés de apenas colocar a natureza transformando o ambiente, transformando todo o local, se você colocar um lado místico, se você colocar um lado espiritual, se você acrescentar filosofia, se você acrescentar poesia, como é que isso vai interferir e modificar a caminhada de uma pessoa? Então, assim como um toque da natureza pode modificar o seu ambiente, um pouquinho de magia, de poesia, de filosofia pode modificar uma família, pode modificar toda forma de comunicação entre as pessoas. E é aí que entra o principal, a força da comunicação. Porque a paz, ela representa uma forma de descoberta. A descoberta para qualquer pessoa, para o mundo, para você. Assim como a flor e a primavera, você deve ter os dois lados, a força do yang e a força do yin. Uma pessoa que busca o yang, ele representa a busca pela verdade, pelo luminoso, pela claridade. E quando a gente caminha numa floresta com a luz do sol, você consegue identificar tudo o que existe ao seu redor. Por isso, a clareza ou a luz pode mostrar mais distante, aonde tem uma ameaça, vamos supor que tem um animal atrás de uma vegetação qualquer, e você consegue identificá-lo porque você está caminhando de manhã. Agora, isso não acontece quando você caminha à noite. Caminhando à noite, você não consegue perceber, você só tem a luz da lua, a iluminação que fica muito próxima de você. Então, quando você percebe aquela ameaça, aquele animal, ela já está próxima. Então, você pode caminhar pelo obscuro, que representa a qualidade yin, ou você pode caminhar pelo lado luminoso, que tem a qualidade yang. A caminhada vai ser a mesma, o caminho vai ser o mesmo, a diferença vai ser o seu estado interno. O seu estado interno pode ser obscuro, como caminhar à noite, no qual você não tem uma visão a longo alcance. Você simplesmente vê apenas o que está acontecendo. Então, uma pessoa que vê apenas o momento presente, que vê apenas o que está acontecendo agora, não consegue, como um visionário, olhar um pouquinho mais para frente, olhar os desdobramentos de cada ação, de cada escolha, de cada tomada de decisão que ele faz. Consequência disso, a resposta do céu, muitas vezes a pessoa não consegue prever e só consegue identificar aquilo que vem ou que fica próximo como uma ameaça, quando ele vê aquela ameaça já está acontecendo, já está muito perto. Diferente daquele que caminha com a lucidez, com o discernimento, com a luz, com a clareza, com a tomada de consciência, com um pouco mais de filosofia, de poesia, com uma energia que você traz para você de dentro para fora. É o caminho luminoso. E o caminho luminoso, como visionário, você consegue ver distante. As ameaças estão mais longe e você consegue então decidir se você vai, continua caminhando, se você enfrenta, ou se você escolhe um outro caminho, uma outra forma de caminhar o seu próprio caminho. Então nós temos duas formas de caminhar o caminho, uma versão obscura, uma versão yin e uma versão luminosa. Na versão obscura, você não consegue identificar. Na versão luminosa, você consegue ter a longo alcance. A diferença é que muitas vezes você não escolhe. Você vive as duas simultaneamente. Você pode olhar um desdobramento das coisas, mas às vezes uma ameaça surpresa aparece para você. Então é interessante você observar a cada momento aonde estão as coisas, aonde estão as pessoas, aonde está o coração de cada pessoa que te cerca. Como está o seu ambiente, o seu recipiente espiritual, que é o que ensina você, o que provoca uma mudança, um amadurecimento. É o seu recipiente espiritual, que é a sua vida, a sua história, as pessoas que te cercam. Essas pessoas, como é que está o coração de cada pessoa? Aonde ele pegou o coração, entenda o coração filosófico, um coração celeste, onde ele depositou o coração dele? Na ambição? Na restauração da saúde, na harmonização com a família? Qual é o objetivo do coração de cada pessoa?
Por isso, você deve observar o seu recipiente espiritual, o seu ambiente, junto do seu coração, aonde você está depositando o seu coração, aonde você está colocando você, aonde você deposita o coração dentro da sua caminhada, e o seu caminho tem coração, e o seu coração está caminhando o seu caminho, ou você teve que depositar o seu coração em outro caminho, um caminho de responsabilidade, um caminho que muitas vezes não condiz com aquilo que você sonhou, talvez por assumir uma responsabilidade, por fazer alguma coisa importante, você teve esse desvio, essa segunda via. Então, é você perceber, ou melhor, você trabalhar a autopercepção. A autopercepção é a força que nós chamamos de flor azul. Flor azul, ou verdejante, florir, é a sua autopercepção e, principalmente, depois que você toma consciência, depois que você percebe quem é você dentro do seu caminho, aonde está o seu coração dentro do seu caminho e, principalmente, qual é o caminho que você está caminhando, se ele é o seu, se você está vivendo a vida do outro, se está vivendo uma vida dupla, parcial, uma hora é você caminhando, outra hora são as suas responsabilidades assumidas caminhando. E você, com essa autopercepção, você entender de que forma eu posso me harmonizar, qual a maneira de eu harmonizar a minha própria caminhada, como eu posso conciliar, já que eu não posso sair desse segundo caminho, então, pelo menos, qual vai ser a estratégia para eu harmonizar esse segundo caminho com o meu? De que maneira eu posso pegar o meu caminho e expandi-lo, e de que maneira eu pego aquilo que eu tive que assumir e coloco dentro do meu tal, dentro do meu caminho, dentro daquilo que eu sigo, o meu caminho de regulação, de harmonização, de compreensão. Essa é a forma da gente caminhar. Essa força, ao tomar consciência, nós chamamos de flor azul. Por isso, flor azul representa um refúgio que acontece no momento em que você se desapega. E se desapega do seu tal? Não. Você se desapega daquilo que divide o seu caminho, que divide o seu tal. Então, você tem o caminho, o seu caminho, que é o caminho que você gostaria de seguir, com seus sonhos, com o seu talento, com o seu dom, com aquilo que você conquistar para você. E, ao mesmo tempo, paralelo a ele, muitas vezes você segue um segundo caminho. Esse segundo caminho, assumido, ele vem com as responsabilidades que você adquiriu. Talvez por escolha ou por falta de escolha, mas você assumiu. Então você, ora caminha num caminho e ora no outro. Por isso existe um processo de mutação, por isso a felicidade nem sempre fica estável, porque ora você está fazendo o que gosta, ora você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Porém, o seu estado interno, e aí veja bem, veja a sutileza, o seu estado interno geralmente é de se apegar ao seu caminho e olhar aquela segunda via como algo de obrigação e falar, nossa, isso aqui é muito ruim, toda hora eu tenho que parar de caminhar o meu caminho para fazer isso aqui. Eu não gostaria de estar lá, mas é uma responsabilidade. Quando eu estou aqui, eu estou feliz. Quando eu estou fazendo aquilo, eu não estou feliz. E é justamente nesse momento que você, sem perceber, você cria um apego a você. Um apego ao seu caminho. E ao criar um apego, ao assumir que esse é o meu caminho, você acaba negando aquele que parcialmente é o seu caminho. Então você começa a negar a sua responsabilidade, as suas obrigações, para fazer apenas o que gosta. Flor azul, como um conceito antes mesmo de se tornar uma divindade, Flor azul, ele aconselha para que você, com essa sua autopercepção, onde você analisa o seu caminho e busca se harmonizar, onde o seu caminho consiga, vamos supor que uma estrada, visualize o seu caminho como uma estrada. E essa estrada tem um tamanho. E uma segunda via, uma segunda estrada acontecendo ao lado. Então, que você faça como que uma obra, se fosse um governo, e transforme os dois em um só, onde você se desapega de que esse caminho é o meu e aquele não. Comece a trabalhar esse refúgio. Busque um refúgio dentro do seu desapego, dentro da sua entrega, onde você assume, esse é o meu caminho, e esse daqui também é o meu caminho. Então não vai existir mais divisão. Se tiver alguma divisão, que seja divisão do tempo, onde num momento do dia eu faço o meu lazer. No momento do dia, no mesmo dia, eu faço o meu trabalho
talvez as minhas responsabilidades e, quem sabe, até obrigações. Num outro momento do dia, eu trabalho o meu autoaprimoramento, o meu desenvolvimento pessoal, o meu crescimento. E nós dividimos, então, o tempo do dia, de um único dia, todos os dias, nós dividimos em 3 partes. O momento do lazer, o momento do trabalho, da produção e responsabilidade, e o momento do crescimento pessoal. Essa é a filosofia que você pode seguir, chamada Flor Azul. Então, você pega essa força do céu, onde você tem um momento de trabalho. Então, você trabalha constantemente, com total responsabilidade, assumindo o que é seu e aquilo que você desconsiderava. Agora você se desapegou. Você busca refúgio no seu desapego. Aquilo ali também é meu. Apareça o que aparecer, venha o que vier, isso é meu. Essa energia é minha. Então, você assume um único caminho, sendo que é um caminho mais largo. Antes você tinha uma visão estreita de que isso era o seu, e agora você tem uma visão mais ampla. Os 2 caminhos se fundem, mas para que eles não entrem em colisão, você pode dividir em 3 partes. O momento do seu trabalho, o momento do seu lazer e o momento do seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento. É o momento em que você lê, é o momento em que você medita ou reza, o momento em que você se aprimora. Até mesmo pela internet, como, por exemplo, essa série, é uma forma de você adquirir um conhecimento e colocá-lo em prática. Esse conhecimento prático representa o seu autoaprimoramento. Da mesma forma, vai ter um momento de lazer, assim como vai ter o seu momento de trabalho. Não precisa ter o mesmo número de horas, mas vale a pena você administrá-los. Essa força é a força que você busca, um refúgio dentro do seu desapego. Por isso você, com esse desapego, consegue se entregar. A entrega ao seu tal, a entrega ao seu caminho é o mais forte, onde você começa a mudar um conceito. O conceito do apego é aquilo que eu tenho. Veja bem que a poesia do taoísmo. O apego é quando eu tenho alguma coisa. E se eu tenho aquilo, eu fico próximo daquilo. E qualquer coisa que aconteça com aquele objeto, com aquela pessoa, com aquele local, com aquela situação no qual eu sou apegado, me faz sofrer. Então, ao invés de você ter alguma coisa, que você agora comece a pensar no que você vai ser dentro desse local, o que você vai ser ou quem você vai ser com aquela pessoa, quem você vai ser com aquela situação. Você pode dizer, eu tenho uma empresa. Você pode dizer, eu sou um empresário. E quando você é um empresário, o que você faz lá dentro? Qual é a alma que você acrescenta naquilo que você faz? Seja numa empresa, seja numa família. Eu tenho uma família, ou eu sou membro de uma família. Então, o ser seria a próxima etapa de crescimento emocional, mental, psicológico, que nós chamamos o caminho de Flor Azul. Então, o caminho da Flor Azul é você entender que o ser passa a ser mais importante do que o ter. Ter é importante? Sim, mas ser alguma coisa é fundamental. Então, a partir do momento em que você coloca alma, que é o ser, que você coloca alma no seu trabalho, que você coloca alma na sua família, que você coloca alma nas responsabilidades que você assumiu, aquilo deixa de ser responsabilidade, passa a ser o seu caminho, onde você é aquela parte. E você também é o seu próprio caminho. Essa é a maneira de você buscar um refúgio no desapego. Você se desapega daquilo que você tem e passa a ser alguma coisa dentro daquilo que você tem. O ter continua existindo. Quando a gente fala de desapego, não quer dizer que tenha que largar tudo. Não é isso. Ser dentro daquilo que você é, dentro daquilo que você tem, dentro daquilo que você faz, se torna mais importante que você coloca alma. E essa parte da alma é que faz brilhar, como o céu brilha para todas as pessoas na Terra, ou todas as pessoas que estiverem sob o céu, abaixo do céu, essa força é a força que ilumina a todos. Então, que você possa ser alguma coisa antes de apenas ter alguma coisa. Esse é o processo natural do desapego. Esse é o refúgio que você busca dentro do seu desapego. Isso nós chamamos de Flor Azul. E com isso, você entende que todas as coisas que você possui, que é o ter, elas têm um tempo.
Um tempo de utilidade, um tempo de vida, um tempo de aproveitamento, até mesmo uma pessoa tem um tempo de vida, uma função tem um tempo e aquela função pode mudar, você pode mudar de carreira, você pode mudar de família, você pode mudar a maneira de pensar, o seu comportamento, você pode escolher isso, porque tudo tem um tempo. E esse tempo ele pode ser visto como uma força. Nós temos, na verdade, duas forças. A primeira força, que é a força do tempo, é chamada de Domu, essa divindade aqui ao lado. Domu é a deusa do tempo, é a força do tempo, é a força que acontece no seu relógio, no seu calendário, é a força da sua compreensão, esse é o tempo. Agora, flor azul corresponde à passagem do tempo, o passar do tempo, o relógio indo, a areia que cai pela ampulheta. Então, essa força, que é a passagem do tempo, é a manifestação principal do que nós chamamos de flor azul. Até porque eu deixei a flor azul aqui ao lado, em homenagem, em honra à divindade flor azul. Então, você vai... Como é que você trabalha essa divindade do passar o tempo? Ou da passagem do tempo, você organiza o tempo de cada coisa. Assim como você, independente da sua organização, a passagem do tempo vai acontecer. Como, por exemplo, imagine uma criança que nasceu com a passagem do tempo, começa a nascer os primeiros dentes. E com a passagem do tempo, e a gente pode pensar até no DNA daquela criança, o DNA, com a passagem do tempo, percebe que é o momento de criar os primeiros dentes. E com a passagem do tempo, aqueles dentes saem, e com a passagem do tempo começa a chegar o segundo dente. Até que começa, com a passagem do tempo, crescendo o cabelo, crescendo todo o pelo do corpo, quando chegar a aproximadamente 10 anos, o próprio DNA, a própria energia do corpo, com a passagem do tempo, vai entender que é o momento da puberdade, é o momento em que os hormônios começam a mudar. E o sistema hormonal vai mudando com a passagem do tempo. Isso é interno. Externamente, a própria deterioração de um objeto, a própria deterioração de um móvel, por exemplo, essa energia é a passagem do tempo. Até mesmo, por isso a flor representa a vida. Por isso eu ponho sempre um pouco mais de flor para ter vida no local, porque ela tem um tempo. A gente identifica a passagem do tempo, pelo menos dentro de uma planta, através das flores. Os frutos também têm a passagem do tempo, e daqui a pouco ele pode ser comido, porque agora ele está maduro, antes estava verde, mas se você não comê-lo, com a passagem do tempo, ele naturalmente vai estragar. Então, existe um tempo para cada coisa, um tempo de utilização. Se você entender a utilização das coisas, você naturalmente vai entrar em sincronia com o ambiente. Naturalmente, você vai sincronizar o seu tempo, a passagem do seu tempo, com a passagem de todas as outras coisas, de todas as outras energias. É a maravilha de você entender a força da flor azul. Porém, quando você muitas vezes não consegue sentir a passagem do tempo, quando não consegue buscar refúgio dentro do seu próprio desapego, seja desapego ou entrega, naturalmente a pessoa deixa de ser e continua no momento do ter. E toda pessoa, quando está no momento do ter, não do ser, ela começa a buscar fora o que ela ainda não desenvolveu dentro. E para isso, uma força que é da passagem do tempo pode ser reverenciada, e nós encontramos essa energia em várias religiões, em várias tradições, em vários povos ou cultura. Mas hoje a gente vai ver a força na versão taoísta, que nós chamamos de flor azul. Essa é a imagem da flor azul, a força espiritual que nós encontramos dentro do taoísmo como aquela que traz os ensinamentos, a lucidez, a tomada de consciência e, principalmente, a forma de reverenciar, de se harmonizar com o próprio tal, com o próprio caminho. Essa divindade ela tem várias qualidades. A primeira é que você trabalha ou ativa a sua boa fortuna. O que é boa fortuna? É você ser a pessoa certa, o talento certo, no lugar certo e principalmente na hora certa. Porque se faltar o momento certo, o local certo, o talento certo,
provavelmente não vai ser boa fortuna. Então, ela ativa a boa fortuna e restaura a paz. A paz através das palavras, onde são palavras de bondade, são palavras que harmonizam, palavras que instigam o desapego ou o retorno, ser ao invés de ter. Então, você tem a paz através das palavras, através dos ensinamentos e principalmente através da criatividade, porque a força do céu é criativa, a energia do céu é criativa. Então, a força do flor azul é uma energia que trabalha esses três. E lógico que muitas vezes a pessoa ia até o templo e fazia um mantra, uma oração, fazia uma oferenda, colocava uma flor, geralmente de cor verde, pelo verdejante florir, ou de cor azul. Então, colocava a flor ali, fazia as suas reverências, talvez fizessem seus pedidos e, principalmente, recitava o mantra da própria pessoa ou um mantra de invocação da divindade. Existem vários mantras de invocação de cada divindade. Não é o objetivo desse treinamento, dessa série, passar para você cada um, existe um treinamento só para isso, mas que essa força ela possa ficar bem clara, a maneira como a pessoa se aproximava do altar. O que ela buscava? Criatividade para encontrar o caminho e passar a ser mais do que ter, ou pelo menos administrar aquilo que ela tinha, mesmo que ela ainda não fosse, que é o ser. Isso é a criatividade. E por isso ela buscava ensinamentos ou insights, ou através de palavras, conversando com as pessoas, conversando geralmente com os sacerdotes. Além disso, é uma divindade da luz, já que é a luz que vem do céu, é a luz da passagem do tempo. Então, o momento de você encontrar no céu flor azul é o momento quando existe muita luz vinda do céu. Aí você pode falar, mas precisa ser um céu azul? Não, nem sempre. Pode ser até um céu nublado, contanto que você veja a claridade que vem do céu. Então, mesmo um dia nublado, quando você ainda tem muita luz batendo na sua pele, enxergando o seu caminho, ainda assim é flor azul. Essa é a força dele. Lógico que quando o céu está aberto, fantástico, você consegue ter um potencial muito maior. Porém, é uma divindade da luz, da conscientização da passagem do tempo. Assim como ela é cultuada quando existe algum bloqueio, alguma dificuldade, alguma interrupção que impossibilite a realização dentro da sua vida. Então, muitas vezes a pessoa reclama, puxa, a minha vida não está andando, seja numa área financeira, seja na área da saúde, seja na área, por exemplo, emocional ou de relações, relacionamento, né? Relação com cada pessoa, pode ser na família, pode ser no trabalho. Então, existe um bloqueio, eu não consigo desenvolver aquilo, eu não consigo manter uma união. Quando isso acontece, a pessoa vai ao altar ou simplesmente chega num dia ensolarado, com o céu bem aberto, e faz as suas oferendas, talvez na janela, coloca ali uma flor, coloca uma fruta, faz a invocação, entra em contato com o sagrado, com Deus se manifestando dessa maneira, manifestando como flor azul. Um Deus que traz um ensinamento, que clareia a sua mente. Um Deus que desperta a sua consciência. Um Deus que busca a reverência. A reverência seria reverenciar não apenas os ancestrais, mas reverenciar a natureza. Então, todas as pessoas que reverenciam a natureza, que abraçam árvores, que adoram estar em contato com a vegetação, no meio da floresta, ou tomando um banho de rio, sendo banhado, sendo plasmado por todas as energias da natureza, essa pessoa tem uma energia compatível da flor azul. Por isso, ela é cultuada por todas as pessoas que, quando percebe que essa energia fica bloqueada, recorre ao flor azul. Essa energia é a energia principal. Além disso, você vai ter um outro caminho, que é o resgate da bondade, o respeito e a reverência para que a boa fortuna aconteça. Então, se você quer que a boa fortuna, que a sorte, que o caminho certo comece a acontecer, você precisa, primeiro, ter a sua bondade. Então, você busca a bondade, você busca a benevolência para que essa energia da bondade, a energia da benevolência, comece a entrar na sua casa, a entrar na sua vida, a entrar na sua história.
E, por consequência, você então começa a sentir, a perceber e viver um pouco mais de benevolência, onde as pessoas se tornam bondosas com você, boas palavras ou palavras bondosas, gestos bondosos, enfim, você tem uma harmonização. Para isso, além da bondade, você pode pedir também o reconhecimento ou respeito, além da reverência. Reverência é a pessoa reconhecer você como parte do caminho dela, reverenciar é reconhecer o seu talento, respeitar, até mesmo honrar aquilo que você faz, aquilo que você é, dentro da caminhada de qualquer pessoa dentro do seu ambiente espiritual, dentro do seu recipiente. É dessa maneira que você trabalha a reverência à flor azul. Por isso, se você quiser ativar a flor azul dentro da sua vida, dentro da sua história, é bem simples. Você tem duas formas. Ou você vai ao altar, a um templo taoísta, ao altar, buscar essa força, clamar para que a manifestação de Deus comece a trazer seus ensinamentos, sua consciência, sua reverência, ou, ao contrário, você começa a despertar a flor azul dentro do seu caminho. Acrescente flor azul no seu tal. E você pode acrescentar dentro do seu ambiente, dividindo o dia em 3 partes, como a gente já falou, e também pode começar a pegar toda a energia da divindade e aplicar. Ao invés de você clamar para que a boa fortuna apareça, ative você a boa fortuna, sendo a energia de produzir, a energia de espalhar o bem, uma corrente do bem, onde eu pego o melhor de mim e compartilho com o outro, para que o outro seja beneficiado pela minha existência e que, com isso, essa pessoa se sinta estimulada, tonificada, motivada a seguir o caminho dela e ser a melhor pessoa possível dentro do caminho dela com outros. Isso é uma corrente do bem. Então, você ativa a boa fortuna. Quando você sorri para uma pessoa, é provável que essa pessoa sorria para você. Agora, se você ofende uma pessoa, é bem provável que ela ofenda você de volta. Então, já que a lei do retorno existe, começa a espalhar sorriso, começa a espalhar bondade, começa a espalhar a boa fortuna. Então, ative a boa fortuna, restaure a sua paz através das palavras que você tem. Por isso, os taoístas, pelo menos no momento em que eles vão ser convertidos a taoísta, quer dizer, como se fosse um batizado, existe uma frase que eu sempre repito nas aulas, que é falar boas palavras, ler bons livros, fazer boas obras. Então, o que é o boa? O boa é a bondade. Então, que falar boas palavras são palavras que acrescentam, que estimulam, que engrandecem, que despertam o lado luminoso, criativo da outra pessoa, e não ativa o lado crítico, por exemplo, que é o lado obscuro. Então, que você pegue essa energia da palavra, então comece a restaurar a paz da sua palavra, a paz dos seus ensinamentos, que seriam os bons livros. Então, que você pegue os bons livros ou bons ensinamentos e passe adiante. Seja você uma fonte de ensinamento para todas as pessoas. Porque, veja bem, se a gente gosta de receber conselhos, se um conselho é bom para a gente, imagina um exemplo, imagina um modelo. Então, melhor do que receber um conselho é receber um modelo, é receber uma pessoa que possa trazer para você algo que engrandece. Então, seja você o modelo, não dê apenas dicas, seja aquilo que você busca passar para o outro. Então, você restaura a paz através das palavras, através dos ensinamentos, através das ideias que você tem, que é a sua criatividade, a força criativa que você tem. Que você mantenha a atenção em uma única palavra: prudência. Prudência em tratar um bloqueio. Chegou um bloqueio na sua vida, você encontrou uma dificuldade, trate aquela dificuldade, trate aquele problema com prudência. E o que é a prudência? É a tomada de consciência. Esteja consciente de quem é você dentro daquele bloqueio, o que aquele bloqueio é para você dentro da sua caminhada,
cada escolha, cada decisão que você tem, ou que você vai tomar, qual é a repercussão disso para as pessoas que te cercam, qual é a repercussão disso para você? Vai retirar um tempo de vida, a duração da vida, a passagem do tempo, vai consumir a passagem do seu tempo, ou ao contrário, vai aumentar a qualidade, o aproveitamento da passagem do tempo, seja para você ou para o outro. É com base nisso que você vai tomar a melhor decisão. Então, isso representa a prudência. Qualquer bloqueio que apareça para você, pare e trate aquele bloqueio com muita prudência. Não apenas com a ousadia, mas com a prudência. Muitas pessoas apenas vão para a ousadia. A gente procura equilibrar a balança do yin e do yang, prudência e ousadia. Ousadia, tente dar um passo maior do que a perna. Prudência, observe, calcule para ver se a sua perna vai alcançar a outra margem. Então, você equilibra um pouco a ousadia com a prudência. Nesse caso de flor azul, ela indica para que você, ao cultivar a flor azul, que você mantenha a atenção dentro da prudência em tratar os bloqueios que impossibilitam a sua caminhada, que impossibilita a realização dentro da sua própria vida. Essa é a manifestação principal do flor azul dentro de si. E assim, por consequência, você vai despertando a bondade, você vai despertando o respeito, você vai despertando a reverência para que a boa fortuna, para que o sucesso, para que a compreensão aconteça. Dessa maneira, a sua energia vai ser repleta de flor azul. Então, essa é a mensagem de hoje, para que você receba essa mensagem e comece a refletir como eu hoje, a partir de agora, ouvindo essa aula, vendo esse capítulo, de que maneira eu posso acrescentar para mim a flor azul? Como eu posso despertar? Talvez você não consiga despertar tudo que eu falei, talvez algumas partes já estejam até prontas, mas o que você pode refinar, o que você pode acrescentar dentro da sua realidade? E observando tudo que você viu até agora, talvez você possa até assistir novamente, depois que você viu tudo que a gente falou, de que maneira você pode aplicar? É assim que você coloca em prática toda a força da divindade, é assim que você desperta o divino dentro de si. Mais do que reverenciar, é você ativar e ser, onde você pode ter um altar, ter um mantra, ter um ritual, mas é importante também que você seja a força que você está cultuando, que você seja a flor azul, que você seja mais consciente. É dessa maneira que a gente trabalha a força da divindade, de todas as divindades. Inclusive, no próximo capítulo, você vai ver uma divindade diferente da flor azul. A próxima divindade trabalha a nossa proteção, trabalha a nossa justiça e também, o principal, trabalha a estratégia. Então, próxima força espiritual, próxima divindade, estratégia, justiça e proteção. Essas três forças acontecendo. Mas isso é no próximo capítulo. Até lá, se você quiser saber mais sobre o taoísmo, aqui na descrição você vai encontrar vários links que vão te levar ou para a rede social, que a gente já tem, ou para o nosso site e para os nossos eventos. Assim você consegue aplicar mais, para que você acrescente uma espiritualidade diferenciada, que você possa crescer pelo seu próprio caminhar, sem depender de forças externas, sem depender de um ambiente, para que o ambiente certo seja onde você está, que é dentro do seu corpo. E aí isso estou falando com a alma, que você tenha dentro, que a sua alma dentro do seu corpo esteja no lugar certo, e que seja a alma certa, com o conhecimento, com a filosofia, com a poesia certa. E o meu objetivo é acrescentar, é fornecer mais conteúdo para a alma. Esse é o que movimenta todo o trabalho que nós chamamos de taoísmo. Então, para que você aplique o taoísmo dentro da sua história, dentro da sua vida, a partir de agora. Se quiser, aqui no link da descrição, você começa a estudar e praticar e participar de outras atividades. Se não, eu te vejo no próximo capítulo, com proteção, justiça e estratégia. Te aguardo lá. Tchau, tchau.